Ok, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa página aqui do Facebook. Estamos iniciando a nossa live a respeito da psicologia do esporte, da pedagogia do esporte, dos jogos cooperativos no esporte infantil. E a ideia, na realidade, é que a gente possa falar, na verdade, duas áreas das ciências do esporte, porque a psicologia é uma área da ciência do esporte, a pedagogia é outra área, e na realidade os jogos cooperativos eles fazem parte da pedagogia do esporte, porque a pedagogia do esporte ela estuda os esportes e os jogos. Então, na realidade, os jogos cooperativos eles fazem parte da pedagogia do esporte. Nós estamos recebendo aqui um representante de cada uma dessas áreas, né? Nós vamos conhecer daqui a pouquinho cada um deles, né? E a ideia é que após a apresentação a gente possa trabalhar com pelo menos de 3 a 6 temas que, assim como o professor Cassiano falou durante a tarde, que estão interrelacionados. Então, a ideia é que a gente possa fazer uma live entre 1 hora e 15, até para a gente poder desenvolver bem os temas, e se porventura algum tema não ficar bem desenvolvido ou bem explorado, a gente pode voltar a se encontrar, né? Esse é um primeiro encontro entre esses 3 profissionais. Então, vamos iniciar a nossa live conhecendo um dos nossos participantes, que é o nosso representante da psicologia do esporte, que é o psicólogo Cassiano Pires. Por favor, professor Cassiano, gostaria de conhecer o teu trabalho, te conhecer um pouquinho, as pessoas que estão aqui assistindo poder saber, então, quem é o Cassiano. Tá bom, Léo. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. Acho que a gente já tem uma história aí, algum tempo de parceria, né, que foi se cruzando e se descruzando e cruzando de novo. Então, é legal poder participar desse momento com vocês. O professor Bira também, que é um cara que eu acompanho há bastante tempo, né, nessa luta pelo esporte de formação, o esporte educacional, né, esporte como um vetor de valores, de educação, mais do que só performance, né? Então, é um tema que me toca muito, eu gosto muito e fico feliz pelo convite para poder abordar esse tema. Bom, falando um pouquinho de mim, por que é relevante que eu esteja aqui, eu sou psicólogo formado na PUC, me formei faz algumas décadas aí, e tenho um mestrado em Psicologia do Esporte e Atividade Física pela Universidade Autônoma de Barcelona. Sou professor, fui professor, né, de alguns cursos de pós-graduação também em Psicologia do Esporte. Já trabalho na área prática há uns bons 15 anos, já trabalhei em instituições educacionais, já trabalhei em instituições não governamentais com relação ao esporte e inclusão social, o projeto Embelendon de tênis, e ultimamente eu sou psicólogo da equipe de competição do Leopoldina Juvenil, tenho a minha prática clínica também, e a minha prática com atletas de outros esportes, né, que agora está sendo virtual, né, mas que normalmente é no consultório. Então, eu gosto de participar muito da parte de educação, de dar cursos, da parte prática, que é o que me toca mesmo, assim, e da parte de trabalhar com o consultório, poder dar essa supervisão e essa atenção aos atletas de diferentes esportes, seja o tênis, o surf, que é um esporte que eu trabalho bastante, judô, futebol, o rugby, participei de golfe também, ginástica, natação, e basicamente o meu interesse maior, de por amor mesmo, é o esporte de formação, né? Eu trabalho com poucos atletas adultos ou profissionais, a grande maioria são atletas que estão ali entre 12, 18, 20 anos. Professor Cassiano, é um grande prazer recebê-lo, reconhecendo em ti, além de um profissional maravilhoso, acima da média, né, no trabalho com crianças, com adolescentes, pré-adolescentes, um caráter inigualável, né? Tive a oportunidade, nos cruzamos em várias situações profissionais, tive a oportunidade de ser teu aluno na PUC, na especialização em Psicologia do Esporte, aprendi muito contigo, é um prazer e te agradeço a tua disponibilidade de poder participar conosco, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Antes de passar a palavra para o representante dos jogos cooperativos, que é o professor Ubiratã da Luz, gostaríamos de agradecer a presença aqui do nosso professor Gustavo, que foi nosso estagiário de Educação Física lá no Monteiro Lobato. Que prazer te receber, Gustavo, agradecer a tua presença. O professor Alessandro Matos, do Grêmio Náutico União, anteriormente, nosso colega do Monteiro Lobato, conhece muito bem o Cassiano. Seja bem-vindo, Alessandro, é um prazer sempre a gente poder estar contando contigo. E vamos, então, escutar o nosso representante dos jogos cooperativos, o professor Ubiratã da Luz. Por favor, professor, gostaríamos de conhecer um pouquinho quem é o profissional Ubiratã da Luz e quais são o teu trabalho, onde tu desenvolve o trabalho com jogos cooperativos.
Bom, tu falou conhecer só um pouquinho, então vou falar só um pouquinho, tá? O resto eu vou esconder. Minha gente, boa noite, então, é um prazer aí em fazer essa live com o Daniel, que já estamos assim um pouquinho mais adiante no Instagram. Professor Cassiano, assim, eu estou conhecendo particularmente mais agora, virtualmente, né? E estava ouvindo com bastante atenção a apresentação do Cassiano. Fiquei pensando assim que nessa encarnação eu vou continuar professor de educação física até o final. Mas eu gostaria de reencarnar mais alguma vez, pelo menos para trabalhar na área da saúde, que eu sou apaixonado. Uma delas é a medicina, e a outra delas é a área desse rapaz de barba aí, que eu sou completamente apaixonado. Eu até uma época atrás eu pensei, mas eu disse, não, vai ser muita coisa para mim, já estou meio velhinho, então vou ficar por aqui mesmo. Mas realmente eu sou, assim, muito apaixonado. Obviamente que eu não vou contar histórias, mas eu já fui um paciente de terapia, né? Tanto na linha da psiquiatria como na linha da psicologia, para melhorar a minha saúde física e mental. E isso eu receito a todas as pessoas que convivem comigo, de ter a oportunidade de se conhecerem um pouquinho mais, né? Eu penso hoje, como profissional e como pessoa, que uma das coisas mais importantes que tem na vida da gente é a gente buscar um autoconhecimento, porque a partir daí tudo vai ficando mais fácil, a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal também. Atualmente eu estou trabalhando em 2 escolas, que é na Escola Rainha do Brasil, onde o meu público-alvo é um público que eu nunca vou abrir mão na minha vida, que é a educação infantil. Lá, esse ano, eu fiz 35 anos de trabalho. E no Monteiro Lobato, junto com o meu colega Daniel e o meu colega Alessandro, que está aí presente, estou há 19 anos e tenho os alunos de 5º ao 8º ano. Precedente a isso, né, trabalhei também em faculdade, dando aula na pedagogia, na psicopedagogia. Tivemos um momento onde eu e o Daniel partilhamos aí uma disciplina no pós também de psicopedagogia, mas o meu momento atual, né, um momento de escola. E aqui eu já deixo muito claro também que eu acredito que muitas coisas que eu fiz na faculdade como professor e que deram certo foi porque eu trouxe experiências da escola, né? Experiências de abrigo sujo, né? De prática mesmo. Então, esse são os meus momentos. E depois eu entro melhor nessa questão específica mais dos jogos recreativos dentro de todo esse trabalho educacional aí. Ok? Seja bem-vindo, professor Bira, é uma satisfação tê-lo conosco, né? E o professor Cassiano gostaria de colocar alguma coisa, como o professor Bira falou? Não, acho que tá bem, é legal, porque tá bem em consonância, assim, com o que eu gosto de discutir, debater, assim, acho que vai ser bem rico essa conversa. Eu quero mandar um abraço para o Alessandro, cara que lá no começo da minha formação, lá no meu primeiro e único possível estágio que tinha no Rio Grande do Sul para fazer psicologia de esporte, foi um cara que me ensinou muito, muito, foi um grande parceiro e é muito bom poder estar contando com ele nesse momento aqui. Show de bola. Realmente o professor Alessandro é uma pessoa, é um profissional com uma competência acima da média. Ele é o nosso professor de educação física no Monteiro Lobato, praticamente todas as turmas do ensino fundamental 1. Ele cativa muito as crianças são apaixonadas por ele. E ele também trabalha com ensino médio e ensino fundamental 2 lá no Monteiro Lobato. É um grande prazer ser um colega do professor Alessandro. Bom, então agora eu vou me apresentar, né? Eu sou o professor Daniel, sou graduado em educação física pelo IPA, já há algum tempo, em 1996 me graduei no IPA, tenho uma especialização em psicomotricidade relacional com o professor Dr. Ayrton Negrini, na Unilassalle de Canoas, tenho uma especialização também em pedagogia do esporte pela URGS, e também, juntamente com ministrado pelo professor Cassiano Pires, possuo uma graduação na área da psicologia do esporte pela PUC.
Fiz o meu mestrado em 2014, concluído em 2016, na área da reabilitação e inclusão, no Centro Universitário Metodista IPA, e atualmente sou doutorando na área da educação pela Unila Salle de Canoas. Sou um estudioso fervoroso do esporte infantil. Qualquer viés ou qualquer área que tenha alguma relação com o esporte infantil, eu estou procurando conhecer. A psicologia do esporte é uma delas. Apesar de eu ter uma especialização em psicologia do esporte, eu não estou aqui representando a psicologia do esporte. Quem vai falar de psicologia do esporte é o professor Cassiano. Eu só vou falar aqui de pedagogia do esporte, para que a gente possa, cada um, trabalhar dentro da sua área específica, né? A psicologia do esporte, no meu trabalho, ele é um acessório, alguns recursos que eu utilizo. Eu não sou psicólogo do esporte. Para poder falar de psicologia do esporte bem, somente o professor Cassiano ou algum representante dessa área, e por isso convidamos o professor Cassiano. Estamos recebendo também com muita satisfação o professor Jorge Elias, que foi nosso professor do Monteiro Lobato, profissional muito qualificado. O ano passado teve um desafio esplendoroso, treinando as equipes das categorias de base do Esporte Clube Santa Cruz, do Campeonato Gaúcho. Seja bem-vindo, professor Jorge. Então, a ideia é que a gente possa, então, nesse momento, explorar, então, o nosso primeiro tema, né? Deixa eu já botar aqui o bannerzinho do nosso primeiro tema. Então, a ideia é que a gente possa agora explorar algumas perguntas e que cada representante da sua área, eu da pedagogia do esporte, o professor Cassiano da psicologia do esporte e o professor Ubiratã da Luz, em relação aos jogos cooperativos. Então, em cada tema, cada um dos profissionais, então, vai falar um pouquinho sobre essa pergunta, levando em conta, então, a sua área do conhecimento. Então, vamos começar pelo professor Cassiano, ele vai nos dar, então, um primeiro panorama da nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: fale especificamente sobre o que prega a sua área de atuação e qual o intuito da psicologia do esporte. Por favor, professor Cassiano. Uhum. Bom, eu acho assim, a gente tem duas áreas básicas que a psicologia do esporte se baseia para desenvolver as suas práticas, né, que é o estudo do ser humano dentro da prática esportiva, né, então, assim, quais são os fenômenos que acontecem dentro da prática esportiva com relação à vivência humana, que para mim é um dos mais, que me dá mais curiosidade, dos que eu mais gosto de estudar. E também tem um muito interessante, que eu acho que é uma grande área em aberto da psico, e que eu já tenho procurado dar uma estudada um pouco maior, que também é o efeito do esporte na saúde da pessoa, né? Então, não só a pessoa que vive o esporte e os fenômenos que ela vive ali dentro são uma área de estudo do psicólogo do esporte, como também os efeitos que a prática esportiva, que a atividade física tem na saúde do público em geral. Eu acho que isso é uma coisa que algumas vezes a gente passa por cima quando a gente fala de psicologia do esporte. A gente pensa muito em performance, em controle de ansiedade, essas coisas assim, mas essa área da psicologia é uma área muito interessante, talvez ainda, pelo menos o pessoal que está começando um pouco relegada, que é a importância da atividade física, e acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, a importância da atividade física na saúde das pessoas, né? E também tem muito a ver com a questão assim, da formação da criança, que hoje é muito mais sedentária, tem muito mais facilidade, muito mais sedução em ficar em casa, morando no mundo virtual, do que está na rua, do que está se mexendo, do que está melhorando seu vocabulário motor e suas experiências, né, de desenvolvimento motor e psicomotor também, né. E o intuito da psicologia do esporte é esse, fazer esses estudos em cima da vivência humana no esporte e da influência do esporte na vida das pessoas e criar ferramentas, estudar ferramentas para possibilitar que essa prática seja o mais saudável possível sempre. Isso extremamente resumido, assim, mas acho que para todo mundo poder falar, é como eu entendo assim, o intuito e o que prega a minha área de trabalho. Ficou muito clara essa tua colocação sobre vivência humana no esporte, ela é fundamental, Cassiano, até para a gente estar falando aqui num processo de esporte na infância. Professor Ubiratã da Luz, o que os jogos cooperativos, então, podem nos dizer em relação à sua especificidade, o que os jogos cooperativos pregam e qual é o intuito dos jogos cooperativos, por favor, professor Ubiratã? Pois bem, Daniel e Cassiano, eu acredito que eu conheci os jogos cooperativos por uma necessidade pessoal e profissional. Primeiro, profissional, porque
fazendo uma autocrítica, minhas aulas, em vez de priorizar e oferecer prazer, alegria, recreação, amizade, convivência, estava tudo ao contrário, pancadaria, falta de respeito, e assim vai, né? Então, isso começou a me trazer muito incômodo, muito incômodo. Além das crianças não estarem se divertindo e aproveitando algum tipo de conhecimento, as próprias colegas de trabalho vinham também comentar que a gurizada saía da minha aula de educação física, que a minha área é a educação física escolar, e voltavam para a sala de aula e a pancadaria continuava, e às vezes no outro dia também continuava, né? E eu fiquei pensando, nossa senhora, eu não estudei para oferecer isso para os meus alunos, e eu também não sou dessa forma, né? Mas às vezes o que acontecia, eu entrava na mesma vibração daqueles guris, daquelas gurias, né? E me vi muito enroscado. E um belo dia, então, apareceu uma grande oportunidade, através de uma colega minha, de fazer um curso de extensão sobre jogos cooperativos, na qual uma das primeiras coisas que foi me passado nesse curso é que o jogo cooperativo é uma filosofia de vida, né? Ou seja, não adianta tu gostar do tema, gostar das atividades, colocar no teu vocabulário de trabalho, oferecer esse produto para os teus alunos, mas tu não ser uma pessoa que convive desta forma, né? Uma forma colaborativa, uma forma respeitosa, menos egoísta, enfim. Então, um dos objetivos maiores dos jogos cooperativos é a gente aprender a trabalhar e a conviver de uma forma saudável. E a gente oferece essas possibilidades através de vivências, de dinâmicas, né, de brincadeiras, de lúdico. E aos poucos, conforme eu fui me debruçando e continuo estudando até hoje, não tem idade para isso. O que penso é que quanto mais cedo a gente brincar com essas possibilidades de ser menos egoístas, teremos pessoas futuras com muito mais prazer de conviver, né? Porque, trazendo um pouquinho para o que o Cassiano falou sobre o momento atual que nós estamos vivendo, nós estamos retrocedendo ao isolamento por egoísmo, né? Cada um olhando para o seu próprio umbigo, não pensando no que pode acontecer para o outro, e vou para a rua e está acabado o assunto, né? Isso é a maior prova de que a gente não está convivendo de uma forma harmônica, né? Independente da situação de cada um. Porque nenhuma pessoa vai me dizer, né, que saúde é em segundo lugar. Nunca. Para mim, saúde é em primeiro lugar, né? Mesmo que eu esteja passando dificuldade, esteja da ordem financeira, enfim. Isso a gente corre e vai atrás. Eu só não vou poder correr se eu não tiver saúde, né? Aí fica tudo mais difícil, né? Então, gente, para não ficar muito extenso, os jogos cooperativos hoje é uma grande ferramenta para eu entender o que é essa cultura da competição no nosso mundo, né? Então eu passei a entender melhor os momentos competitivos conforme eu fui conhecendo, vivenciando e oferecendo os jogos cooperativos para essa galera aí. Que depois a gente pode dar uma esmiuçada melhor sobre isso. Muito obrigado, professor Bira. Queria aproveitar esse minuto de passagem da fala do Bira para a minha fala, agradecer os elogios do professor Alessandro, a todos nós, agradecer a presença do professor Evandro Lunardelli, que é um expert em futebol de salão, em futsal, né? Tem toda uma história de orientação de equipes, não só de categorias de base, aqui do Teresópolis Tênis Clube, é uma das grandes referências do futsal do Rio Grande do Sul. Agradecer também a presença do professor Maurício Adamati, que é professor, um grande educador,
um grande formador na área da pedagogia do futsal, né? Professor do Sevigné, seja bem-vindo. E agradecer aqui os comentários do professor Gustavo aqui, também elogiando nosso trabalho, também somos fãs do teu trabalho, bom? Bom, e o professor Evandro reforça o que o Bira falou, né? A busca incansável do nós em um mundo repleto de eus, né? Então, o professor Evandro tem muito conhecimento, é um leitor voraz da área da psicologia e da pedagogia do esporte. Ele só não foi teu aluno no ano depois de mim, Cassiano, porque não teve a especialização. Senão, o professor Evandro, ele estava lá pronto para se inscrever, né? Mas, infelizmente, acabou não saindo, né? Estamos recebendo também o professor Eduardo Maciel, que é outro pedagogo do futsal brilhante, está lançando um livro há pouco. Me manda depois, por favor, Eduardo, de novo o nome do livro, para a gente poder divulgar aqui. É um conhecedor, é um campeão na área do esporte infantil. Os times dos israelitas são sempre times muito fortes, muito bem treinados, né? E então, seja bem-vindo. Ele coloca para a gente aqui, todo jogo não seria cooperativo? É a pergunta do Eduardo. Será que a cooperação do jogo não estaria relacionada à postura do professor? Daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho também sobre isso, né, professor Bira e professor Cassiano, e eu também posso falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos deixar guardadinho aí, Eduardo, para poder também ajudar com a tua colaboração. Bom, mas aqui me cabe, como pedagogo do esporte, né, falar um pouquinho sobre o que propõe a pedagogia do esporte. Eu sou um profissional que eu gosto muito de compartilhar conhecimento e não guardo nenhum conhecimento que não tenha alguma referência. Eu adoro fazer referenciar, adoro, né? Tem muito das referências que eu vou trazer, tem ideias minhas juntas, mas eu adoro referenciar porque foi dali que extraí daquele referencial algum conhecimento que me fez sentido. Então, o referencial que eu vou utilizar agora é dos pedagogos do esporte Gonzalez e Feinstar-Seifer, que são 2 pedagogos do esporte, são 2 doutores na área da pedagogia do esporte, que dizem que a pedagogia do esporte, o conceito, em primeiro lugar, de pedagogia, é um conceito num processo de significação literal de uma condução da criança. Então, no próprio processo de instituição da palavra pedagogia, a gente parte da condução, nós estamos ali para conduzir alguém, nesse caso, as crianças, né? O objetivo principal da pedagogia do esporte é atingir o que a gente chama de ação educativa. Então, temos mais um processo de responsabilidade para o pedagogo. É um processo de conduzir, criança e educação. São 3 itens que não podem faltar. A pedagogia, antes de entrar na pedagogia do esporte, juntar esses 2, né? A pedagogia é uma ciência de reflexão crítica, né? Onde há uma permanente situação de reflexão sobre sistemas de medida organizacional e sobre procedimentos didáticos. Ou seja, o pedagogo do esporte, ele passa o tempo inteiro refletindo sobre a sua teoria e a sua prática, para tornar situações referenciais não só para o educador, para o pedagogo, mas também para o educando. Se a gente juntar agora pedagogia e esporte, e aí vamos criar, então, essa ramificação da ciência do esporte, nós vamos encontrar como objetivo principal da pedagogia do esporte uma constituição de ligação entre o jogo e o esporte. Lembra que eu falei que o jogo cooperativo está dentro dos jogos, faz parte da pedagogia do esporte. Então, essa ligação entre jogo e esporte e corpo e movimento. Ou seja, o pedagogo do esporte está sempre analisando o corpo em movimento dentro de um jogo e dentro do esporte, buscando o quê? Desenvolver um processo de educação, um processo de formação e um processo de ensino-aprendizagem. Então, o pedagogo do esporte, ele é um abnegado em estudar e transformar o esporte num processo mais pedagógico e educacional possível, né? Então, esses são os referenciais para a gente entender que, quando a gente está trabalhando com esporte, ainda mais com criança, esses referenciais não podem fazer falta, não podem faltar de hipótese nenhuma. Não existe aquela história, como eu contei no nossa live de sábado, né, Bira? O esporte é assim mesmo. Não, o esporte está assim, porque provavelmente muitos dos idealizadores do esporte não tinham uma formação. A ciência do esporte começa a se desenvolver lá pela década de 60, 70, né? Então, a gente recebeu toda uma cultura tecnicista, tradicional, e a gente já tá no século XXI. Já está na hora de a gente começar a mudar esse esporte, para fazer basicamente o que o professor Cassiano falou, desenvolver a vivência humana no esporte. E para isso a gente precisa evoluir nesse processo.
Nós estamos recebendo aqui um professor de educação física do Mato Grosso, é o Miqueias Alves. Hoje eu me comuniquei com ele, inclusive, né? É um grande prazer te receber. Ele está está querendo estruturar uma escolinha de futsal o futebol na cidade dele. Inclusive, mandei a minha obra hoje para ele poder ajudar nesse processo. Seja bem-vindo, Miqueias, é um prazer te ter aqui. O professor Evan está colocando aqui para o Cassiano. Estava escrito, a PUC cancelou o curso. Está tudo escrito ali, né, professor? Mas acabou não confirmando. Então, pessoal, vamos passar então para a segunda parte. Só antes da gente passar. Professor Bira, Cassiano, mais algum comentário sobre a primeira pergunta? Eu queria fazer uma pequena colocação. Eu acho que o professor Bira colocou, eu acho que tem muito a ver com essa semana que a gente está passando, que essa semana a gente teve o dia do atleta olímpico, o dia dos valores olímpicos, alguma coisa assim, e acho que quando a gente começa a estudar um pouco também a questão do âmago do que é a Olimpíada, do âmago do que são os valores olímpicos, do que lá vamos pensar com o Pierre de Coubertin, o que ele pensava do esporte, está completamente antagônico ao que a gente vivencia o esporte hoje, né? E e cada vez mais a gente tem aplicado mais tenra idade estratégias de treinamento que funcionam com o Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo é um adulto de 30 e poucos anos, que pode lidar com tem ferramentas para lidar com uma série de coisas. O que funciona com o Cristiano Ronaldo, o que funciona com o Neymar, não vai especificamente funcionar com uma criança de 6, 5, 7 anos, né? Então, são ferramentas e são públicos diferentes, né? Então, desde o começo, acho que o esporte infantil de formação, ele tem que estar baseado nessas questões dos valores olímpicos, de educação mesmo, assim, né? Isso que vai criar uma geração apaixonada por esporte e fazendo esporte como ele tem que ser feito, né? Que diga, né, professor Cassiano? Professor Dr. Nelson Todi, né, da PUC, que trabalha diretamente com os valores olímpicos, com a educação olímpica, né? É um profissional também acima da média, né? Ira, tu queria completar mais alguma coisa sobre esse tema? Não, eu fiquei pensando na colocação que alguém fez sobre todo jogo não seria cooperativo, foi algo assim? O professor Eduardo colocou. Quer que eu de novo aqui, Bira? Eu vou botar o comentário dele de novo para te poder ter um embasamento. Ele colocou assim, Bira, professor Eduardo, tá? Coloca assim para. Eu vou botar aqui a pergunta ali, ó. Então, todo jogo não seria cooperativo? Uma pergunta. Será que a cooperação do jogo não estaria relacionada à postura do professor? Pois é uma colocação bem bacana, bem interessante. Não, a postura não é só do professor, a postura vem da família primeiro, depois chega o professor, né? Porque essa criança, quando vai para uma atividade extra, ela vai já com certos princípios de educação, né, que podem ser muitíssimo competitivos da própria família, mãe e pai, ou um deles, como a gente tem vários exemplos no dia a dia que a gente tem na escola, né? E às vezes os pais colocam para a gente, quando a gente chama os pais para conversar, professor, eu sou muito competitivo, né? Então, obviamente que a fruta não cai longe desse pezinho aí. E nós temos que rebolar, né, para fazer entender que estamos dentro de um esporte, em princípio, coletivo, né? E esse esporte coletivo tem as suas características, né? Então, obviamente que também, nesse comando, o professor, como eu falei antes, ele deve ter enraizado dentro de si essas características, né? De ser um professor atento, observador, cooperativo, né? Auditivo, enfim, trazendo uma possibilidade de fazer um aluno que está participando de um jogo competitivo, que ele possa ser colaborativo também. Porque se duas equipes estão jogando, são adversárias, quanto mais a minha equipe for dentro dela cooperativo, provavelmente eu terei mais chances de obter um resultado positivo do que aquela que é muito centrada num colega só. Né? Isso é uma coisa. Então, poderíamos chamar de jogo semi-cooperativo quando duas equipes estão tratando ali do seu jogo, né? Porque para ser uma atividade literalmente cooperativa, né, saindo um pouco do âmbito do jogo, seria uma única equipe jogando contra um desafio dado pelo professor.
né? Então, eu não tenho uma equipe contra a outra, eu tenho a minha única equipe na qual eu tenho que unir forças, e não só motoras, mas outras forças de convivência, de relacionamento, de criação de estratégias, né? De um bom diálogo, de saber se colocar no outro, para fazer esse time se reforçar de uma tal maneira que se possa vencer esse desafio. Então, aí é um somatório de forças, né, de várias características, e é muito bacana, né? Eu chego até a me arrepiar, porque tem uma dinâmica muito bonita, uma dinâmica em cima da outra com relação a isso, sim, né? Então, não sei se respondi, mas deixei mais ou menos claro, assim, que o que eu penso na minha vivência dos jogos cooperativos até então, né? O Eduardo, que fez a pergunta, professor, ele coloca educar a família em primeiro lugar, concordando contigo, né? E também coloca parabéns pela tua colocação, ele concorda contigo. Eu reforço um pouquinho mais esse aspecto sobre dois prismas, um bem semelhante que tu falaste, Bira. Se a gente for pensar nos princípios estruturais e operacionais de um jogo de um esporte, a gente está sempre em adversidade e em cooperação. Em adversidade com o adversário e em cooperação com meus colegas, né? Mas a gente tem uma série de pedagogos do esporte que dizem que a gente não joga contra o adversário, joga com o adversário, porque a gente precisa do adversário para poder evoluir. Quanto melhor o adversário jogar, mais eu preciso evoluir nas minhas capacidades, né? Então tem uma linha da pedagogia do esporte que não usa a palavra contra, mas com. Eu preciso do outro para poder crescer como atleta, eu preciso do outro para crescer como aprendizagem também no esporte. Por isso que a gente deve falar sobre esse tema durante a nossa live, mas que fique bem claro, pelo menos do lado da pedagogia do esporte, nós não temos nada contra a competição infantil, pelo contrário, acreditamos que a competição seja uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento humano. Agora, a forma que ela é realizada é aí que nós estamos questionando esse processo. Professor Cassiano, antes da gente passar para a segunda pergunta, tu gostaria de fazer alguma colocação sobre a pergunta do professor Eduardo? Não, acho que nós estamos bem. Acho que dá para tocar aí. Acho que foi bem acessado pelo professor ali, que tem muito mais infra do que eu. Então vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha antes da próxima pergunta, ver se mais alguém entrou aqui, deu colocações. O Miqueias está agradecendo aqui, uma satisfação poder participar conosco da mesma forma. O professor Alessandro, ele contribui dizendo, trazendo para o voleibol os vários Bernardinhos, entre aspas, que se equivocam na postura e tratamento com as crianças, né? Em cima daquilo que o professor Cassiano tinha falado, a postura dos profissionais. Estamos recebendo o professor Marcelo Lobato Soares, foi nosso professor do Bola na Rede, um excepcional professor. Ele também participou de todos os cursos de jogos cooperativos do professor Ubiratã da Luz, né? É um professor que trabalha com natação, com crianças com necessidades especiais. Seja bem-vindo, professor Marcelo, está morando na Serra atualmente. O professor Eduardo coloca, mesmo em um jogo semi-cooperativo, é preciso passar a ideia de com e não jogar contra. O professor Eduardo vai na linha daqueles pedagogos do esporte que acreditam que a gente está sempre jogando com, não contra, né? Falamos ao mesmo tempo. Ok? Perfeito, professor Eduardo. Então vamos para a segunda questão aqui, pessoal, e queria desde já agradecer a contribuição dos colegas que estão enriquecendo essa nossa conversa aqui, porque as colocações que vêm de fora, elas ajudam muito, a gente não ficar só nas coisas estanques aqui, a gente poder desviar por ramificações importantes da pedagogia do esporte, da psicologia do esporte e dos jogos cooperativos. Então vamos pedir, então, que o professor Cassiano possa, então, responder a nossa segunda pergunta. Ele até já falou um pouquinho na primeira fala dele sobre isso, né? Talvez ele possa reforçar e trazer outras questões dentro dessa área. Então, a segunda pergunta é a seguinte: como a sua área, no caso a psicologia do esporte, se coloca em relação às diferentes manifestações do esporte? O esporte educação, o esporte rendimento e o esporte de alto rendimento, professor. Bom, a pergunta ampla, complexa, né? Eu queria até aproveitar e pegar um pouquinho do que o Alessandro falou ali, dar uma encaixada no que eu vou falar. Esse dia eu estava vendo uma entrevista de um treinador do Barcelona feminino, e ele usou um termo muito legal: eu sou o melhor treinador daquele time que eu não treino. Né? Então, assim, como é fácil a gente dar opinião e achar que tem a solução para o problema dos outros, assim, quando a gente não está vivendo no dia a dia aquelas coisas deles ali, né? Então, eu gosto muito desse termo. E pegando o que o Alessandro falou também, ali, que ele está colocando ali os Bernardinhos, eu acho que o Bernardinho,
ele é um cara muito característico no jeito de tratar, mas ele teve um diferencial que foi assim, no momento em que ele entendeu que as ferramentas que ele usava e que funcionavam, pararam de funcionar e ele não estava achando as respostas, ele teve humildade de dizer assim, ó, com essa geração, a geração que a gente está lidando agora, né, os pós-millennials, a geração Z e todas essas coisas assim, as ferramentas que eu tenho não funcionam, não estão funcionando. Então eu saio, eu coloco a mentalidade da humildade, assim, funcionou até aqui. Então a gente saber, conhecer, principalmente o educador físico, né, conhecer as suas limitações, conhecer a sua filosofia de trabalho, conseguir colocar no lugar certo, fazendo a coisa certa no lugar certo, eu acho fundamental. Saber o seu espaço, qual é a sua filosofia, você está ali por quê? O que você está fazendo ali, né? Eu acho muito importante. Mas, bom, fechando esse parênteses aí, eu acho que a psicologia do esporte, ela entra sempre como uma ferramenta para o treinador, uma ferramenta para o professor. Então, o que a psicologia do esporte cria, desenvolve e procura aplicar são estratégias, são conhecimentos que podem fazer com que o esporte seja o mínimo insalubre possível. Né? Então, dentro do esporte e educação, a gente tem as maneiras de trabalhar o olimpismo, a gente trabalha questões de valores, questões de relacionamento social, podemos também trabalhar a questão de desenvolvimento psicomotor. Os Estados Unidos, eles são referência nesse tipo de trabalho, assim, mais com aprendizagem motora, né? Então, a psico estuda muito essa parte e procura... o trabalho que eu fiz no Emberendon por 5 anos era muita questão de utilizar o esporte como o esporte educação mesmo, né? O esporte como um laboratório seguro, onde a criança poderia se experimentar, poderia errar, poderia acertar, poderia empurrar suas barreiras, poderia se machucar, poderia cair, poderia errar e não seria julgado, não receberia uma grande força contrária a ela, né? Então, um lugar de desenvolvimento. Acho que aí tem o esporte de rendimento, que seria assim, quando a gente começa a ensinar esses adolescentes, essas crianças a usar as ferramentas que elas têm, e aí sim começar a aplicar questões de motivação, de controle de ansiedade, de competitividade, né? E poder desenvolver isso aí nessas crianças, em cima de uma base muito bem montada que foi feita na iniciação, na formação. Com crianças que entendem o esporte como um espaço seguro. O que a gente está fazendo agora é uma geração de crianças que não querem estar no ambiente esportivo, porque o ambiente esportivo deixou de ser um espaço de educação, passou a ser um espaço de ansiedade absurda. Tu tem gritaria, tu tem pai gritando do lado, tu tem treinador gritando, tu tem gente querendo aplicar intensidades de ansiedade e de competitividade de adulto em criança. Né? Então, o que acontece? Um êxodo absurdo das crianças com 13, 14 anos, quando elas começam a conseguir dar um pouquinho de autocrítica. Eu não quero participar disso aqui, isso aqui eu não estou fazendo bem. E aí a gente diz que eles não têm força de vontade. Mas, na verdade, sim, o espaço não está adaptado ao tipo de criança que a gente tem hoje. A geração que vem vindo, que é mais crítica, que tem mais acesso à informação, né, que tem outros tipos de interesses. Então, é importante que a psicologia estude essa geração e possa trazer para os educadores físicos e treinadores esses conteúdos para que eles possam criar ambientes esportivos que sejam interessantes para essas crianças. Né? E a partir daí a gente vai trabalhar o rendimento e o alto rendimento em cima dessas crianças que amam o esporte, que amam estar ali. Aí fica muito mais fácil. Né? E acho que a parte do rendimento é isso, e acho que a parte do alto rendimento aí a gente começa a trabalhar com quase que a insalubridade, assim, né? Se tu for trabalhar com alto rendimento, tu vai trabalhar com um nível de insalubridade, né? Então, tem as crianças da ginástica artística, rítmica, né? Que desde muito cedo são demandadas em níveis extremamente altos, né? De competitividade e de treinamento. Então, aí o papel da psicologia entra em conseguir, de alguma forma, ser uma pílula de saúde assim dentro de um sistema que por si só ele tem um quesito de insalubridade, né? O esporte de alto rendimento, quando a gente pensa real, porque é o alto rendimento, tu vai perder o casamento de um amigo, talvez não vai conseguir ver o teu filho crescer, é a tua profissão, né? Então, aí a psicologia do esporte ela entra nesse sentido, assim, de poder criar um ambiente saudável para aquela pessoa
enfrentar as demandas insalubres daquele ambiente que são inertes daquele espaço, né? Inato. Não, e corroborando contigo, né? Até numa situação de marketing comercial, né? O esporte de alto rendimento, de saúde, não tem nada. Os atletas profissionais que treinam 8 horas por dia, desde os 18 anos de idade até lá os 30, 32, agora está um pouco mais longilínea a carreira, mas ficam com problemas, sequelas de joelhos, tornozelos, tomam medicação para dormir, ficam com sequelas. Não tem nada de saúde ali é rendimento, né, professor? Nada de saúde, concordo plenamente contigo, é insalubre e não tem nada de saúde. E aí, numa situação de marketing, se vende que aquele atleta ali está com saúde, mas o futuro dele é reduzido em relação ao desenvolvimento biomecânico, ao desenvolvimento dos movimentos básicos. Por favor, professor. Só deixando claro, assim, ele está insalubre, né? Não, a gente tem que deixar sempre claro que, assim, não é uma visão assim, de que o esporte competitivo ele é insalubre e nós somos contra o esporte competitivo de maneira nenhuma. Né? O que a gente quer é um esporte competitivo que tenha muito mais gente jogando, que tenha muito mais gente engajada e que a gente possa criar um ambiente de saúde e competição, sim, que tem que a gente vai ganhar, que vai perder e que vai ficar chateado e que vai poder lidar com essa situação de chateio e que vai conseguir, mas no momento a gente não pode ter ser poliana de achar que, maravilha, nossa, tudo maravilhoso, chegou o esporte de alto rendimento, então é super saudável, porque não é o que se tem no momento. Não, eu concordo contigo, Cassiano, e eu acho que essa questão ela entra muito na situação quando a gente fala da competição na infância, né? A mesma coisa, o esporte de alto rendimento, ele não é assim, ele está assim. Eu me recordo na Copa do Mundo de 1994, no México, 94 no México? Não, 86 no México, né? Que os jogadores jogaram a Copa do Mundo ao meio-dia, um sol de 42 graus as partidas para poder transmitir para todos os países, né? Então esse é um dos exemplos, nós podíamos pegar vários exemplos, né? Então eu corroboro contigo, e já falei numa live anterior junto com o professor Bira, porque essa história de colocar crianças de 10, 11, 12 pré-adolescentes ia retardar a puberdade delas para elas poderem aproveitar mais, um movimento mais perfeito. A minha visão como pedagogo do esporte não faz sentido. Uma adolescente de 18, 19 anos com uma estrutura física preparada pode não ser o movimento, o gesto mais lindo do mundo, mas ela vai ser capaz de dar conta, o corpo dela em relação a isso. Eu concordo contigo, acho que essa é uma questão uma fragilidade bem significativa nessa área que tu traz, que eu concordo plenamente contigo, eu acho que a gente tem que voltar a explorar em cima disso, tá? Eu queria reforçar do que tu fala, Cassiano, sobre uma situação que a gente tem como referência na neurociência, aos pouquinhos a neurociência está chegando também no esporte, né? E a neurociência nos traz um aspecto que eu acredito que a gente deva levar em conta, né? A neurociência nos fala que a gente tem pessoas que aprendem mais auditivamente, outras pessoas que aprendem mais sinestesicamente, outras mais visualmente, outra junção das três, né? Então, para que o professor, o pedagogo do esporte, o psicólogo do esporte também, possa perceber que os processos de ensino-aprendizagem têm que passar por diferentes formas de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, a neurociência nos diz que nós somos diferentes nas formas de ser e somos diferentes nas formas de aprender, né? Então, isso eu acho que são alguns dados que o Cassiano nos traz e queria corroborar para a gente poder ampliar esse processo de conhecimento. Professor Ubiratã da Luz, então eu queria saber um pouquinho como é que tu vai se virar agora para responder essa pergunta em relação a um tema que está mais ligado à área do esporte. Mas vamos ver se dentro dos jogos cooperativos a gente consegue encaixar alguma significância nessa pergunta. Como os jogos cooperativos se colocam em relação às diferentes manifestações do esporte? Esporte educação, esporte rendimento e esporte de alto rendimento, por favor. Pois eu não sei se vou conseguir responder tudo ou dentro realmente especificamente da pergunta, e ao mesmo tempo já fazendo parênteses para pedir desculpa ao Cassiano, porque eu penso que às vezes a minha reflexão ela cai um pouquinho para a área da psicologia, sem ser psicólogo, né? Mas assim, eu não vejo, assim, dentro da minha vivência e dos meus comentários, que eu consiga fugir um pouco de algo que eu poderia chamar psicológico, né? Obviamente que tu tens mais conhecimento para interpretar o que eu estou falando. Mas eu fiquei pensando assim, em termos de encaixar o jogo cooperativo
nessa região toda, né, até chegar ao alto rendimento, Daniel e Cassiano. E me trago a um pouquinho da minha memória, que eu curto muito, buscar um pouco dessa memória, porque eu já falei em lives anteriores, o que eu sou hoje é o que eu fui ontem, né? O que eu faço hoje na minha vida profissional pessoal vem de uma educação, né? Vem de vivências de casa, e é dessa forma, então, que eu procuro reforçar na gurizada com qual eu trabalho o dia inteiro, essas coisas que a gente vai levar para o resto da vida. E aí entra na minha infância e na minha juventude uma timidez extraordinária e que me trouxe alguns prejuízos, mas ao mesmo tempo me trouxe, e eu vim descobrir aos poucos, uma outra coisa que eu comecei a achar interessante, que em vez de eu me atirar nas coisas por timidez, eu ficava observando. E hoje eu me considero um grande observador, né? Eu observo muitas coisas, inclusive quando eu estou montando meus planejamentos de aula, eu olho para tudo que é lado, se eu estou sentado no pátio, no ginásio, enfim, e assim com pessoas também. E uma das observações que eu fui fazendo nesta evolução pessoal e profissional eram formas de comportamento que os adultos tinham, né, no seu dia a dia comigo, professor, e eles pais. Comigo, pessoa, né, e eles do outro lado. E, obviamente, que eu não sou certinho, né? Eu tenho grandes falhas, mas na posição de educador, eu comecei a enxergar nesse manifesto esportivo, como o Cassiano falou, muita coisa feia vindo dessa base de exemplos, né? Porque família é exemplo, né? Um pai e uma mãe não precisam falar muito, basta fazer, né? Faz que o seu filho vai correr essa ordem aí, né? E a partir daí, eu também comecei a pensar na minha profissão, o que é que eu quero com ela, aonde eu quero chegar e o que eu quero deixar. Deixar a galera em momentos bacanas de jogar, de ser um bom atleta, de ter uma boa habilidade, fez eu pensar que isso não era o suficiente para uma ótima convivência futura. Muito pelo contrário. Hoje a gente vê pessoas perdendo o emprego, pessoas perdendo seus relacionamentos por falta de habilidade numa relação saudável de convivência. Né? Não basta eu ser um baita professor se eu não souber tratar as pessoas, os meus colegas, os meus alunos, enfim, a instituição como um todo. Meu currículo vai por água abaixo. E aí o jogo cooperativo começou a me dar essa oportunidade de transferir do papel essas questões de valores muito fáceis de ler e escrever, respeitar o outro, respeitar as diferenças, se colocar no lugar do outro, ouvir até o fim para depois falar, tudo isso, galera, é muito fácil aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vou entregar para a coordenação, tá muito bonitinho. Vá viver isso que eu quero ver. Viver isso é um buraco muito mais embaixo. E o jogo cooperativo oportuniza vivenciarmos simbolicamente todos esses valores. E eu te digo uma coisa, digo a vocês, a gente, às vezes, na dinâmica cooperativa, a gente sai desse simbolismo e perde, às vezes, a razão por causa de um colega do mesmo time que não está conseguindo se situar e também não recebe ajuda dos demais. E todo mundo sabe que uma das características básicas de uma atividade cooperativa é que não tem um culpado. Ou nenhum culpado, ou todos culpados, né?
dentro de um jogo literalmente cooperativo. Então, hoje, eu tenho oportunidade de levar essas dinâmicas para trabalhar exatamente essas questões que eu penso que elas vão ficar para nossas vidas, né? E não pontualmente. Por exemplo, uma das melhores equipes para a gente trabalhar e crescer é a nossa família. Quer mais conflito dentro das famílias? E dentro desse momento de isolamento, né, na qual, se a gente não achar válvulas de escape, tu bate de frente com os teus. E aí, o que tu vai fazer? Por isso que o aumento da violência aí da mulher está acontecendo. Um monte de marido aí batendo nas mulheres por causa disso, né? Enfim. E quando eu falo de jogo cooperativo, me permitem também, eu não estou falando do jogo em si, eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Porque o jogo cooperativo, ele trata dos relacionamentos, das relações pessoais. E aí me permitem fugir só um pouquinho do jogo para entrar num exemplo que eu gravei para o resto da minha vida, eu só não vou me lembrar de quem escreveu esse artigo, né? Foi numa coluna há muito tempo atrás, daquele encarte Dona da Zero Hora, que tinha também um artigo de frente que dizia assim, casamento não é tênis, casamento é frescobol. Eu disse, o que é isso, meu Deus do céu? Aí eu fui discorrer a leitura assim. E aí, impressionante a analogia que esse autor fez, né? Dizendo que no momento que tu vive uma relação e que tu tem que botar a bolinha para o teu adversário não conseguir pegar, né? Tu vai viver sempre em confrontos e querendo ser o melhor, ao ponto que no frescobol tu tem que tacar a bolinha pensando na melhor bolinha para o teu colega poder receber e trazer ela para ti também, né? Então, fechando, para eu não tomar parte de tudo, assim, eu penso isso. Vai chegar ao alto rendimento, porque a gente está vendo aí essa galera que, principalmente, que não está conseguindo fazer seus treinos devido ao isolamento, né? No jornal, no Esporte Espetacular, a semana passada, teve uma reportagem de que forma esse povo atleta na qual foi cancelada as Olimpíadas, de que forma eles estavam tentando entrar num equilíbrio emocional e se desestressar. E aí veio muito dessas técnicas e também uma outra, que um belo dia eu gostaria de também fazer uma live, que é sobre meditação, na qual eu tenho assim uma pequena vivência já de 5 anos praticando, né, e de benefícios extraordinários para a minha vida, e com certeza se é para mim, também é para os outros, né, não sou diferente dos outros nesse sentido. E então eu acredito que vai chegar dentro do alto rendimento, porque para te obter resultados satisfatórios ao alto nível, a gente não trabalha, e o Cassiano vai falar melhor que eu, a gente não ataca só as habilidades do esporte em si, mas sim as outras habilidades de uma boa concentração, né, enfim, de um bom equilíbrio, né, de um engate correto de uma respiração, né, para poder baixar esse nível de ansiedade, né, e a gente poder, e às vezes até de depressão, né, para a gente poder entrar mais equilibrado, né, e isso são vantagens contra um outro colega na qual a gente quer ter um resultado positivo. Não sei, eu acho que viajei um pouco aí. Bom, professor Bira, eu queria, antes de falar, porque aí vem a parte da pedagogia do esporte, para falar como é que ela lida com essas 3 manifestações do esporte, dizer, Bira, que concordo plenamente com a tua fala, em todos os aspectos, mas tem para mim, eu acredito que a palavra tem poder. A palavra tem poder.
E tu usou uma palavra que eu gostaria de usar como referencial para também usar para o esporte, não só jogos coletivos, mas para o esporte. Quando tu falou assim, que todos são vencedores ou todos são culpados. Eu acho que culpado eu acho uma palavra muito forte, estão todos implicados com aquela derrota. O esporte tem uma palavra muito forte, que é o fracasso, sucesso ou fracasso. Eu acho que fracasso a gente só atinge quando a gente não tenta, quando a gente não se envolve. O que a gente tem é insucessos, reveses, derrotas e erros que são fundamentais para estruturar o nosso crescimento, né? Então, eu só queria fazer esse contraponto porque eu acredito que as palavras elas têm um poder muito forte. E no esporte infantil se usa muito, essa equipe é fracassada, essa equipe teve insucessos, teve erros, e eu acho que o primeiro ponto que o pedagogo do esporte tem que, no primeiro dia de aula com as crianças, é dizer, nós vamos errar muito, para poder acertar muito depois, né? Então, esse é um fator que a gente, da geração anterior, a gente tinha que ser perfeito, a gente não podia errar. E a gente sabe o quanto o erro ele é significativo para a evolução de qualquer coisa de aprendizagem na nossa vida. Mas perfeito, professor. A pedagogia do esporte, ela tem muito claro como lidar com as 3 manifestações do esporte. Apesar de nem todos os pedagogos do esporte conhecerem essa habilidade. Eu chamo de habilidade. Eu acredito que o pedagogo do esporte tem que ter 3 habilidades. Conhecer muito bem as diferenças das manifestações do esporte, conhecer muito bem sobre pedagogia do esporte e ter algum nível de conhecimento sobre psicologia do esporte. Para mim, são 3 habilidades básicas do pedagogo. Mas a pedagogia do esporte, ela encara as 3 manifestações da seguinte forma. Esporte e educação, que é o esporte escolar, que é o esporte de escolinhas esportivas, ele tem espaço para formação humana, para participação, para inclusão e para valores sociais. Esses são os 4 principais valores que devem se trabalhar no esporte e educação. Ah, Daniel, mas tem competição? Sim, tem competição. Tem regras? Sim, tem regras. Tem envolvimento e desempenho das crianças? Também tem. Até eu vou citar o professor Adroaldo Gaia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pedagogo do esporte de muitos anos, já se aposentou, mas eu concordo plenamente com ele. Qualquer esporte só é esporte se tiver competição, regras e desempenho dos atletas. Senão não é esporte, vira qualquer outra coisa, vira recreação, brincadeira, porque o esporte tem que ter essas 3 coisas. Então, esporte e educação é para todos, é inclusivo, é para formação humana e para transformar valores sociais. Bom, aí vamos para o segundo item, que é o esporte de formação, que são as categorias de base de clube, de escolinhas, equipes competitivas. É um espaço onde a competição é a prioridade e é um espaço seletivo, onde não vejo problema nenhum em selecionar criança em qualquer faixa etária. Naquele espaço, inclusive, a pessoa só vai lá quem quer. Agora, não podemos esquecer que nesses espaços, eles devem ser regulamentados pelos professores doutores da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Greco e Benda, sobre a iniciação esportiva universal, que diz que o processo de competitivo ou de seleção deve seguir o processo de formação esportiva, que passa por desenvolver todas as habilidades táticas, técnicas, psicológicas, socioambientais, biopsicológicas, devem ser respeitadas, né? Mesmo sendo competição. E, por último, o esporte de alto rendimento, ele é um esporte remunerado, ele é um esporte profissional, mas ele não pode esquecer que ele é um exemplo para todas as outras manifestações, e ele deve ser praticado com ética e deve seguir, sim, os princípios normativos do fair play, né? Para que a gente possa, sim, serem modelos positivos, não só para as crianças que vão futuramente ser atletas, mas para ser exemplo de formação humana, como no início da fala do professor Cassiano, me marcou bastante essa situação da formação humana, e eu acho que acredito que é disso que a gente está falando aqui, usar o esporte como um processo de formação humana, mas não esquecendo a formação esportiva, senão a gente vai virar recreação. Então, o pedagogo do esporte tem que equilibrar essas 2 coisas, formação humana e formação esportiva. Professor Bira ou professor Cassiano, gostariam de completar mais alguma coisa sobre esse tema? Não, Daniel, está bem completo. Acho que eu fiquei curioso, tem algumas perguntas ali do pessoal ali que eu estou curioso para a gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada então, professores, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma recapitulada. Obrigado, professor Cassiano. Vamos dar uma recapitulada aqui
lá nas 8h38, professor Alessandro, estamos entrando, pessoal, exatamente em 1 hora de live, nós combinamos 1h30, então nós temos mais meia hora, então, para trabalhar mais um pouquinho os nossos temas. Então, o professor Alessandro coloca, Bernardinho é um treinador muito sério e uma grande referência, mas a TV mostra somente o treinador que procura a perfeição, exigindo muito de si e dos atletas. Depois ele coloca, e aí eu acho que vem uma pergunta aí, Cassiano, né? Caro Cassiano, e no tênis, que tem muitos pais e outros familiares dentro da comissão técnica, como isso reverbera na cabeça dos atletas? Professor, poderia, psicólogo Cassiano, poderia nos dar esse retorno, então, segundo a pergunta do Alessandro? Eu acho que ela é super rica e é o âmago da questão. Hoje, de detalhe, a gente estava conversando rapidamente, assim, né? E o papel da família na formação do esporte nacional é o maior pilar, né? A gente se repete, assim, né? Então, se a gente tem uma educação da família com relação a esse tipo de valores olímpicos e valores esportivos e formação e desenvolvimento das crianças, a gente vai ter atletas saudáveis no futuro, sem dúvida. Então, assim, a família envolvida na formação, sendo pai treinador, isso acho que não é só no tênis, acho que em diversos esportes, né? Eu procuro olhar para o meu trabalho, assim, eu gosto, quando o Bira fala, eu penso muito na questão, assim, quando a gente trabalha com esporte, a gente trabalha com um sistema. A gente tem um sistema. E quando eu vou trabalhar em algum lugar, eu trabalho atendendo a esse sistema inteiro. Quando vem uma criança que me procura no consultório, eu atendo essa família, eu procuro ver o lado do treinador dela. Quando eu estou no juvenil, no meu clube, eu sou um funcionário do sistema inteiro. Então, eu estou dando aporte, apoio aos professores, dando formação aos professores, estou dando formação aos pais, e isso eu vou conseguindo replicar. Eu vou deixando que o conhecimento vai trabalhando por si só. Né? Então, a gente tem, e principalmente no tênis, que é um esporte, talvez, se a gente for olhar de primeira, um dos menos cooperativos possíveis, né? Porque são duas, no máximo uma dupla tu vai jogar, mas normalmente tu vai jogar tu contra a pessoa. Mas como eu trabalho lá no clube, a gente procura desenvolver, é que assim, eles jogam tênis mesmo, sei lá, 60 horas no ano, e eles treinam 500, 600, 1000 horas, né? Com o grupo deles. Então, eles têm que funcionar de maneira cooperativa durante o treino. Então, mesmo o tênis, que é um esporte extremamente individualizado, ele precisa beber de uma boa comunicação, de um bom feedback, de um bom relacionamento, de respeito, de cuidado, de empatia, de saber que um colega daqui a pouco não está no melhor dia aquele dia e poder reforçar isso aí. Eu acho que isso é um trabalho relevante para a gente fazer e para a gente estar atento quando a gente trabalha com crianças, né, que dão informação esportiva. Em qualquer esporte, seja natação, que é sozinho, seja tênis, que é sozinho, a gente vive em grupo, a gente vive de forma cooperativa. Se a gente não tem o mínimo das habilidades cooperativas possíveis, a gente dificilmente vai dar certo. Ou vai dar certo pelos motivos errados. Né? Mas eu não sei se eu respondi bem ao Alessandro, mas quando eu falo assim, o tênis não é diferente do que é o vôlei, do que é outros esportes. Tem a importância da educação da família, da educação dos pais, da aproximação respeitosa da família ao ambiente esportivo, né? Que eu acho que a família ela tem que estar participando daquilo, ela tem que estar informada sobre aquilo, ela tem que ter um feedback sobre o que está acontecendo com os filhos dela, mas ela pode ir até o portão da quadra, né? Depois dali, é importante que o treinador ou o professor de educação física ele seja a referência, né? A criança tem que olhar para dentro da quadra. A criança que está jogando e está olhando para o lado, a gente não está desenvolvendo autonomia, não está desenvolvendo confiança em outras pessoas, né? A gente está desenvolvendo só o narcisismo dos pais, né? Então, a solução normalmente é a educação, né? Chamar os pais, conversar, se colocar no lugar de um pai que também não sabe, que não domina o esporte e que está errando, mas da melhor forma possível, né? Eles falam, Cassiano, eu errei, mas eu queria acertar. Não foi por mal. A grande maioria é por causa disso, né? Então, a gente poder sair um pouco do ranço dos pais e se colocar num espaço assim, beleza, vamos ajudar esses caras. Alguns não vão querer ser ajudados, né? E alguns vão ser... não vão ajudar muito. Mas a grande maioria entende, compreende e passa a ter uma relação diferente com o esporte, com seus filhos, a partir de um momento de educação, de conversa, de reunião, de formação, né? Professor Cassiano, eu queria dar uma sequência à pergunta do Alessandro. Tu trouxe 2 pontos importantes, eu queria fazer uma contribuição e uma pergunta. A contribuição, quando tu fala ali
um número de horas absurdamente maior que o número de horas de competições desses jovens, dessas crianças, né? Me recordei do artigo do professor Antônio Marques, doutor em Pedagogia do Esporte da Universidade de Porto, em Portugal, que diz que não faz sentido essa relação de horas a mais do que competição, porque a competição é uma coisa tão importante para o desenvolvimento da criança que ela tem que estar muito próxima de horas entre a relação de competição e jogo, porque quanto mais eles jogarem a competição, evidentemente num ambiente saudável, mais eles vão desenvolver as habilidades, que as horas de treino elas se tornam maçantes e podem levar ao abandono esportivo por exaustão, por não ser uma coisa prazerosa e motivante. Mas a pergunta que eu queria te fazer, Cassiano, nessa situação, tu falou de sistema, né, de uma análise sistêmica sobre cada local de trabalho. Como é que tu lida, Cassiano, quando tu encontra dentro desse sistema, tu como um psicólogo do esporte experiente, com nível de consciência, como um educador da psicologia do esporte, como é que tu lida quando tu percebe nesses sistemas uma série de vícios, comportamentos inadequados, desvios de conduta? Como é que tu entrou num sistema que está pronto? Como é que tu consegue gradativamente lidar com isso? É diretamente, é devagar? Como é que tu faz quando tu detecta, tu percebe essas coisas dentro daquele sistema, daquele clube ou daquela instituição? Como é que tu faz, professor? É o mais comum que a gente encontra, assim, né? Normalmente quando um clube, infelizmente, está mudando bastante, mas assim, normalmente quando o psicólogo é chamado é provavelmente porque tem alguma coisa já dando muito errado, né? Então, é bem comum na nossa prática, quando a gente tem que entrar numa instituição ou numa equipe, alguma coisa assim, já ter muitos vícios e já ter, haverem muitas tentativas de conserto e o próprio sistema não conseguiu se consertar. Mas, como prática, e que eu gosto muito de trabalhar, assim, acho que primeiro a gente tem que respeitar muito o ambiente, muito a cultura do local. Por mais errada que a gente acha que ela esteja, a gente tem que ter um respeito por aquilo que foi formado ali. E entender que ninguém está fazendo aquilo porque é maldoso ou é malvado, né? E sim porque as coisas foram, que nem o sapo dentro da panela, né? Foi aquecendo, ele está ali naquele espaço, né? Então, assim, a gente conhecer muito bem o espaço, a gente se encharcar daquela cultura, conversar com todos os atores daquele espaço, então conversar com gestores, com treinadores, preparador físico, professor, fisioterapeuta, ouvir todas as crianças envolvidas ou atletas envolvidos naquele espaço e devagarzinho a gente ir podendo informar, trazer material informativo, trazer conversas informais e deixando que o próprio sistema escolha o que ele quer, o que ele acha importante e a partir daí tu trabalhar. Se a gente chega pé na porta dizendo que tá tudo errado, a chance do sistema se trancar de novo, se fechar e te expulsar é muito grande. Então, tu tem que fazer primeiro parte do sistema e a partir dali, tipo uma vacina, assim, né? Tu entra, tu é jogado dentro daquele sistema e tu vai contaminando. Daqui a pouco eu vou falar com o treinador. Cara, pois é, tu viu como funcionou bem essa maneira que tu falou com ele, quando tu elogiou ele funcionou melhor. O cara, é. E aí ele mesmo vai tirando as conclusões dele. É legal a gente poder tirar um pouco o nosso narcisismo de achar que a gente vai ser salvador da pátria, assim, né? E oferecer oportunidades para todos os atores do sistema poderem criar um sistema melhor. Aí ele, o próprio sistema, fica feliz com ele mesmo, assim, né? Olha como nós somos saudáveis. Não uma pessoa que vai dizer, tu tem que parar de fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Mas ouvir, conhecer, ter respeito pelo sistema, né? Entender que ele chegou lá por algum motivo e funcionou durante algum tempo, né? E que se o sistema procurou ajuda, é porque ele tem um viés de saúde ainda, né? Ele quer, isso aqui ele precisa mudar. Então, a gente pescar esse viazinho, assim, devagarinho, permitir que o sistema te permita, te engula o que tu tem, o conteúdo que tu tem para dar para ele, né? É como eu gosto de trabalhar, como eu procuro vivenciar os espaços que eu vou. Bom, pessoal, eu queria agradecer aqui os comentários do Miqueias, são comentários muito pertinentes sobre o esporte. Agradecer a contribuição do professor Eduardo, ali me lembrando que foi a Copa de 86. Agradecer aqui os elogios da Andréia Silva, né, sobre a live. A live está fantástica. Parabéns às explicações, incentivo e educação esportiva. O esporte tem que ser aproveitado de maneira saudável, não de excesso ao corpo físico. Agradecer o professor Evandro, que nos manda aqui Escola de Empatia. Aqui tem um site, me parece um endereço sobre a Escola de Empatia, bem interessante, acho que vale a pena a gente conhecer
E depois poder... Desculpa, Daniel, mas acho que esse link é sobre o texto do Frescobol que o professor Bira trouxe. Tem razão. Obrigado, Cassiano, tem razão. Perfeito. E vamos aproveitar, antes da gente entrar no nosso último tema, como o professor Cassiano levantou muito bem, né? Nós temos 2 perguntas aqui no nosso espaço, e as perguntas aqui acredito que tenham prioridade sobre os nossos temas aqui, até porque elas são muito pertinentes. E a pergunta do professor Alessandro para o professor Bira. Então, eu vou até botar na tela ali a pergunta, Bira, para te poder ler. Eu vou ler, mas aí tu já tem um referencial. Deixa eu botar aqui. Caro Bira, as manifestações que surgem quando se aplicam os jogos cooperativos com adultos, que resultados encontramos para fazer pensar sobre o modelo que se mostra para as crianças? Então, jogo cooperativo para adulto, Bira. O que dá para falar aí, Bira, sobre jogo cooperativo para adulto? Por favor, professor Biratã. Pois, tu sabe que quando a gente está focalizando uma atividade cooperativa, as respostas, elas não vêm de quem focaliza. Todas as respostas vêm de quem está praticando, né? Então, no momento que eu estou trabalhando com adultos, talvez o nível de reflexão que eles possam estar fazendo pode estar à frente do nível de reflexão da gurizada ou das crianças. E por incrível que pareça, quando a gente bota uma brincadeira cooperativa, uma dinâmica para as crianças e oportuniza numa rodinha delas conversarem sobre, a gente fica com o queixo caído de ver tanta coisa bonita que tem dentro dessa gurizada, e muitas vezes a gente é que não dá vazão para isso, né? Então, assim, eu não tenho... tu tem me acompanhado mais, Daniel, nos cursos, né? Tu percebe, assim, que o método que eu uso é, após uma vivência, eles poderem fazer uma relação dessa vivência com a vida deles, né? A vida pessoal e a vida profissional. Bom, aí, desculpa a palavra, aí vomitam, né? Então, assim, é tudo por eles. E fica mais fácil, porque quem está vivendo são eles, não eu. Eu, inclusive, procuro não vivenciar ali para que eu possa fazer uma observação maior, né? E a partir daquilo que eu vi e daquilo que eles também colocam, a gente começar a fazer uma relação com esse cotidiano que está por aí, né? Mas estava pensando também nessa questão que o Alessandro fez para o Cassiano, né? E o Cassiano inteligentemente colocou a forma dele trabalhar, muito papo, muita conversa, né? A gente vai se chegando, e eu também concordo com tudo isso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu também trago como sugestão e como ideia que, junto com o papo, né, e junto com essa tentativa de conscientização de que como gostaríamos que fossem as atitudes deles, a gente possa trazer uma prática, né, para fazer uma relação daquilo que a gente está falando com aquilo que a gente vai viver, para a galera poder fazer esse balanço. E é exatamente isso que a gente faz com os adultos, né? A gente procura trazer para a realidade aquilo que está acontecendo aí no nosso dia a dia e que está cada vez pior, né? Assim como eu tenho pego na educação infantil crianças se desrespeitando como se fossem adultos, tanto na parte verbal como na parte física, eu fico impressionado. E eu não posso cruzar meus braços, né, e não tomar uma atitude dentro daquela faixa de idade na qual eu possa sentar junto com as crianças e dialogar, tipo, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Né? Como é que tu te sentiu dessa forma? E assim, sabe? Fazer as emoções dessas crianças irem para fora, porque eu penso, e aí mais uma vez peço desculpas ao Cassiano, mas ele sabe muito melhor que eu, no momento que eu começo a guardar minhas emoções, é sinal que eu vou adoecer, com certeza, né? Então, isso foi uma das coisas bacanas que eu também comecei a aprender e a entender em mim também,
né? E quando eu estou aqui, eu tenho que achar uma forma de botar isso para fora, e toda vez que eu boto rápido, eu faço cacaca, né? Então, às vezes eu vou botar para fora no outro dia, às vezes eu vou chamar a atenção do meu aluno 2 dias depois, no próximo aula que ele tiver, eu só tomo nota no meu registro, ele vai estar de cabeça quente, e eu também, nós não vamos resolver nada, muito pelo contrário, nós vamos piorar a situação. Mas está aqui no meu caderninho, aí eu chego na próxima aula, deixo a gurizada fazendo um joguinho que não precise muito de mim, e eu desloco essa pessoa para um cantinho, e aí nós vamos encaixar e botar o pingo no i, né? Então é dessa forma, Daniel. Não sei se eu respondi para o Alessandro também, se eu fugi um pouco. Mira, só vou te pedir que tu responda a outra pergunta, porque a próxima pergunta também é direcionada a ti, depois tem uma pergunta para mim, e provavelmente a gente vai encaminhar a parte final da nossa live com uma pergunta final ali para o professor Cassiano, para a gente poder fazer o fechamento, né? Para a gente cumprir o nosso horário, e fica termos, e isso, mesmo que a gente tivesse trabalhado 6 temas, isso não ia se esgotar nunca, né? A gente está aqui para atender algumas partes, alguns temas importantes, né? E deixar aquela pulga atrás da orelha de quem está escutando, de buscar estudo, de procurar pensar a sua prática. Mas, professor Bira, o professor Gustavo diz o seguinte, vou botar a pergunta ali, Bira, e aí a gente lê junto, tá bem? Pensando num período pós-pandemia, o que esperar dos alunos e atletas em termos motores e psíquicos? O cooperativismo deve estar presente inicialmente nesse retorno, Bira, nesse processo de retorno? O que te parece, Bira? Bom, Daniel, estou pensando em mim. Eu tenho certeza que desde o primeiro dia da pandemia eu já sou outro. Com certeza. Vamos analisar um pouquinho a parte mais não tão motora, né? Eu não consigo prestar atenção e me fixar em todos os assuntos da pandemia na ordem negativa. É óbvio que eu fico triste pelos óbitos e etc, etc, etc. Mas não existe oportunidade melhor no mundo a essa que a gente está tendo. Né? Estar com a família, estar fazendo coisas que durante o nosso dia a dia familiar não há condições pela correria das pessoas, né? Mostrar os nossos defeitos mais seguidamente para eles, né? Eu venho pensando assim, eu não estou pensando nos outros, isso não é egoísmo, eu estou pensando em mim, porque quando eu penso em mim, eu consigo ter um alcance maior aos outros, né? Então, pós-pandemia, eu estou sentindo falta de muita coisa que eu não dava bola antes, e que hoje eu estou louco para fazer. Uma viagemzinha com a família, que eu sempre botei o trabalho, ou a parte financeira na frente. Ah, não, vamos gastar muito. Ah, não, tem que trabalhar, papapi, papapá. Um cineminha, uma televisão com pipoca. Bom, aí eu vou enumerar um monte de coisas, né? Uma possibilidade de acertar algumas coisas aqui. Fora, gente, os aprendizados que eu estou tendo. Tecnologia, então, eu sou 0 à esquerda, hoje eu sou 0,1. Eu já estou manjando um pouquinho. Em termos de planejamento de atividades, eu estou criando atividades nas lives que eu jamais pensava que eu ia fazer. Aula com tampinha de refrigerante, aula com barbante, aula com um circuito, com jornal, cabo de vassoura, e sabe, eu estou dando live para a gurizada maior e estou virando cambota com as crianças da educação infantil aqui. Então, assim, eu paro para pensar e eu não vejo como não pensar positivamente. Pós-pandemia, aqueles que não souberem aproveitar, eu acho que eles vão ter que ter uma nova pandemia aí, sabe? Porque eu estou vendo dessa forma. E na questão motora, talvez a gente fique um pouco debilitado por não poder estar fazendo exercícios em grande espaço. Agora, eu vou dizer para vocês, eu estou correndo dentro de casa.
subo escada, eu tenho um espaçozinho um pouco legal. Sento, faço meus abdominais, faço isso, faço minha meditação, tenho feito meu yoga, papapi, papapá. Então, eu estou tratando de um conjunto. Agora, tem que querer aproveitar, ao invés de ficar sentado na frente da televisão e ficar recolhendo toda essa vibração negativa que são essas notícias, uma em cima da outra, que na verdade a gente não sabe o quanto é de verdade o número de acontecimentos que está tendo, porque até os médicos estão se batendo de vez em quando. Então eu digo para vocês, eu não estou fora do assunto, mas eu não me ligo de ficar aqui. Tá? Eu sou muito mais de pegar um livro, fazer minhas atividades, que está ficando na frente do Jornal Nacional, jornal dá 1 hora, coisa parecida. Então, assim, resumindo, só benefícios, com todo respeito. Bom, professor Cassiano, a gente tem 10 minutinhos, eu vou procurar usar uns 3 minutos ali para responder a pergunta do professor Alessandro. Eu queria já deixar uma pergunta para te poder finalizar, porque como a gente não tem esse contato, pelo menos eu não tenho percebido, e olha que eu tenho olhado muitas lives, professor, esse trabalho mais próximo da psicologia do esporte, trazer mais para a nossa realidade. Eu queria que tu pudesse pensar um pouquinho, professor, nos nossos 7 minutos finais, e nos dar alguma ideia de como são as estratégias psicológicas para se trabalhar com criança, 1 ou 2 estratégias para a gente poder visualizar como é que é o teu trabalho no dia a dia, como é que, de repente, tu diminui a ansiedade, pode escolher qualquer item para a gente poder ficar mais claro, para quem não conhece a psicologia do esporte, como seria esse trabalho do psicólogo do esporte, né? Algumas pessoas pensam que a criança fica deitada no divã e o cara ali escutando a criança, né? Muita gente pensa, tem essa visão de psicologia, né? Então a ideia seria essa. Mas o Alessandro me pergunta o seguinte, caro Daniel, e o papel do pedagogo do esporte, quando algumas vezes nos parece que a criança está no ambiente esportivo mais por uma vontade familiar do que por sua vontade própria? Como o pedagogo do esporte pode agir e melhorar essa relação, trazendo prazer na prática esportiva? Bom, eu vou usar como referência, Alessandro, um psicólogo do esporte. Tá? Eu vou usar o professor Beno Becker Júnior, que nos diz que quem deve escolher o esporte é a criança. Os pais devem fornecer o maior número de informações sobre diferentes atividades esportivas, para que a criança, a partir dessas informações e desses pequenos testezinhos em cada aula, ela possa escolher. Se tu está me trazendo uma situação de imposição, já começou errado, né? Na minha opinião, começou errado. Mas se houve essa imposição e eu percebi essa imposição, evidentemente que eu vou conversar com a família, né? Vou procurar orientar em relação a isso, mas se a criança, mesmo assim, até por aquele sentimento ali de fidelidade com o pai vai acabar indo, eu vou tentar proporcionar para ela a melhor experiência esportiva, recreativa e esportiva possível, para tentar transformar aquela experiência de uma coisa negativa numa coisa positiva. Agora, se essa criança, dentro das características do esporte que ela está, aquilo não atrai ela, o tempo de vida útil, mesmo recreativo, vai ser pequeno dela, né? E aí a gente vai acabar dizendo para os pais, viu o que a gente falou, procura mostrar para ela as modalidades, diferentes modalidades, ela conhecer, vivenciar, e ela que tem que escolher. Essa é uma ponto que eu acho que seja significativo, professor Alessandro. Mas, professor Cassiano, por favor, professor, vamos para a parte final, então, temos aí 7 minutinhos, claro, se você cravadinho, se a gente passar um pouco também não tem problema, mas queremos te escutar, então, porque estamos muito curiosos de saber um pouquinho mais, então, sobre as estratégias do psicólogo do esporte quando lida com criança. Por favor, professor. Eu acho que a primeira estratégia, eu admito que eu sou psicólogo de esporte bem agitado, assim, então eu levei algum tempo para elaborar minha prática, assim, um pouco em um espaço de consultório, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar na quadra, então criando, primeiramente, assim, acho que um papel legal do psicólogo do esporte de uma maneira um pouco diferente do que a gente está pensando, assim, é criar situações dentro da prática esportiva que vão ajudar as crianças a trabalhar e a se experimentar de maneiras diferentes, assim. Então, criar situações onde ela vai poder fazer uma coisa que ela achava que não poderia fazer, onde ela vai poder ajudar um colega, onde ela vai poder se comunicar com um colega de uma forma diferente. Então, a gente gostava... Lá no União, a gente fazia bastante, tinha um mini golfe lá em cima, a gente fazia uma atleta vendar os olhos e outro atleta aí do lado e falando com aquela atleta para ela ir andando pelos buracos do minigolf e
escapando de algumas armadilhas que tinha. Então, assim, como eu falo, o que a minha ansiedade passa ansiedade para outra pessoa. Então, oferecer esse tipo de espaço para as crianças, de experimentação, eu acho muito rico. Outra que não tem como fugir é um espaço de escuta, é um espaço de aceitação das emoções, é um espaço de saber denominar as emoções, sabe? Daqui a pouco tudo é medo, e daqui a pouco não é medo, e a ansiedade é ruim. A ansiedade não é ruim, a ansiedade é o teu corpo te preparando para tu realizar uma tarefa que tu acha importante. Então, conseguir ajudar uma criança, ajudar o jovem a nomear um pouco as suas emoções, né? A ter um pouco mais de vocabulário emocional, é um papel fundamental da psicologia, né? E oferecer esse espaço de escuta, mas também criar situações, criar atitudes. Não tem como fugir agora também, como o professor Ibira falou, treinamento de meditação, treinamento de mindfulness, um pouquinho de treinamento de meditação, de respiração, técnicas respiratórias. Não tem nenhum atleta que trabalha comigo, ou criança que trabalha comigo, que não faz alguma técnica de respiração. Para mim, é um dos remédios mais baratos, mais simples, que seja 3 minutos. Então, oferecer essas técnicas simples que elas podem aplicar todo dia faz tão bem na questão de controle de ansiedade, como a própria, a gente sabe, coerência cardíaca, né, que ajuda o teu corpo a melhorar o teu sistema parasimpático e permanecer num estado um pouco mais de relaxamento e de cuidado com o corpo, né, de recuperação de lesão, essas coisas assim, recuperação do corpo em si, né. Então, as técnicas de meditação, técnicas respirativas estão super em voga agora, tem uma ótima aceitação, por mais que a gente não veja tanto. Mas oferecer um espaço de nomeação de sentimentos também, criar situações onde as crianças vão poder se desafiar e aprender alguns conteúdos na prática de maneira sinestésica, né, num ambiente seguro, onde após aquela prática elas vão poder falar sobre aquilo. A minha prática, eu gosto muito de fazer os grupos, fazer uma dinâmica de grupo que vai trazer uma série de... A dinâmica não necessariamente ela tem que funcionar, né? Mas o resultado dela, o debate que vai sair depois é que ele é rico. Eu quero aquilo, eu só quero de uma maneira sinestésica fazer as crianças vivenciar alguma coisa e a partir daí elas possam nomear, elas possam botar em palavra aquilo, né? E organizar na cabecinha delas isso. Então, acho que a gente tem dinâmicas de grupo, dinâmicas na quadra, encontros individuais para essa questão das emoções, poder trabalhar, e a gente esquece, a gente trabalha só com o fim, né? E o usuário final, que seria a criança, ou o aluno, ou o atleta, mas trabalhar o treinador, trabalhar o professor, trabalhar o gestor, e qual a filosofia, quais são os valores, o que ele está fazendo ali, e até a questão acho que o Bira colocou de forma brilhante, assim, quando eu vou criticar uma criança, quando eu vou educar uma criança, o que é daquela situação que é de educação e o que é meu, que eu tô brabo e eu só quero despejar minha brabeza nela. Isso eu falo muito com meus treinadores, né? Porque você é muito burro. Cara, pera um pouquinho. Se tu fosse parar frio em casa, tu acha que seria uma forma que tu poderia passar uma informação interessante nesse sentido para aquela criança? Realmente, então, assim, se tu tá muito mobilizado, tá muito assim, cara, respira contra a T10, não fala com ele agora, porque senão tu não vai chegar a lugar nenhum, né? Tu simplesmente vai usar aquele espaço para te cuspir, vomitar uma coisa que tá te causando uma frustração, que tu quer dar uma atividade e ela não tá funcionando. Mas contra a T10, né? Então, oferecer também para treinadores e educadores esse espaço de também se conhecer, se nomear e tal, né? E conhecer as ferramentas possíveis para criar um ambiente esportivo, um ambiente educacional que tem saída, né, que vai dar resultado real, que é uma criança saudável, que gosta de esporte e que está aprendendo com aquilo, né? Agora, Cassiano traz duas coisas como chaves. Quando tu fala a palavra vocabulário emocional, o quanto isso é significativo e quanto isso deveria não só ser levado para o esporte, mas para ensino escolar, desde das idades menores, né? O Bira fala muito sobre isso. E tu tocou num assunto que não é uma divergência que eu e o Bira temos, pelo contrário, mas é como tu coloca, saber se conhecer a forma de lidar, o treinador com situações possíveis, né? E o Bira volta e meia diz, olha, tem alguns momentos que eu vou deixar para resolver o problema com o meu aluno no outro dia, porque eu não estou em condições naquele momento de resolver.
né? E eu sempre reconheci no Bira essa situação como uma situação diferente da minha, mas que sempre funcionou muito bem. Eu já lido diferente. Eu gosto de resolver as situações na hora, tenho a ciência que estou em condições de resolver a situação, mas de maneira nenhuma eu nunca discordei do Bira, pelo contrário, ele sempre resolveu muito bem e sempre lidou muito bem, e as crianças criaram um vínculo com ele, depois do outro dia de também virem com a cabeça mais fria e dizer para o Bira, pá, Bira, desculpe aí, Bira, me passei, e aí ele cria uma amizade com aquela criança, ele guarda para o resto da vida. Mas é como tu fala, cada pessoa tem que se conhecer. Eu não consigo ir para casa, Cassiano, sem dizer para aquela criança o que eu tenho para dizer de uma situação ponderada, procuro não perder a calma em nenhum momento, conto até 10, 20, 30, mas eu só vou conseguir acalmá-la se eu estiver calmo, se eu conseguir controlar a minha frequência cardíaca, como tu diz muito bem. Mas eu queria fechar, Cassiano, e depois passar para o Bira fazer o fechamento para a gente, da seguinte situação, porque, que nem eu falei, as pessoas estão aqui, a gente não tem um conhecimento muito vago sobre a psicologia do esporte. Eu queria saber de ti, para então fazer o fechamento, e depois o Bira fechar para nós a live, professor, como é que funciona o processo de programa de psicologia do esporte? Porque não é chegar num dia e ir lá, e o psicólogo ir lá um dia, isso nós conversamos antes, né? Como é que funciona esse programa de psicologia do esporte para gradativamente ter algumas metas iniciais, depois intermediárias, depois futuras? Como é que funciona isso, professor, por favor? Ela funciona não muito diferente de uma preparação física, de uma preparação de fisioterapia, de prevenção de lesão. Não tem, o processo é muito parecido. Da mesma forma que tu não vai chamar um preparador físico um dia antes de uma competição para fazer alguma coisa, não tem sentido tu chamar um psicólogo para fazer uma palestra motivacional ou para falar uma semana antes, né? Então, isso já está mudando bastante no Brasil, é bem interessante, mas tu poder ter um psicólogo como parte da ideia de trabalho de uma instituição, onde, desde o início, tu vai trabalhar as crianças, esse vocabulário emocional, e elas vão poder daí lidar com outras coisas no futuro, de idade. Então, é um processo horizontal, né? Leva tempo tu criar uma criança saudável, demanda uma vila, né? Tem um tema que é assim, né? Para criar uma criança saudável, tu precisa de um vilarejo, né? Então, o psicólogo é mais um ator nessa formação da criança. Então, tu precisa ter alguém que faça um diagnóstico, que conheça cada criança como ela responde, para poder criar daí situações e atividades que podem dar vazão para as necessidades dessas crianças. Então, não tem mais como trabalhar com psicologia do esporte que não esteja assim desde o início do ano ou anos a fio com essas pessoas. Da mesma forma que quem trabalha com esporte não vai ficar sem preparador físico ou sem um fisioterapeuta. É o futuro, né? Então, esse tipo de trabalho de psicologia um pouco mais de bombeiro, que a gente chama assim, apesar de existir bastante, graças a Deus já está diminuindo bastante, né? É um trabalho de formação. Como um trabalho de formação, ele é de longo prazo, médio e longo prazo. Toda pessoa que vem falar comigo, um pai que vem assim, eu digo, tu não vai ver nenhum resultado daqui a 2, 3 meses, 6 meses. E eu gostaria muito de poder te dizer que sim, mas tu não vai. Tu vai ver o resultado que eu quero daqui a lá no fim do ano, talvez. Mas, então, é um trabalho de formação, é um trabalho de médio e longo prazo. Igual como é o trabalho de preparador físico. Ele precisa do dia a dia, ele precisa da repetição, ele precisa do psicólogo no dia a dia, da criança vendo e pegando informação dali e fazendo as intervenções no dia a dia. Esse é o trabalho que realmente consegue aproveitar o psicólogo do esporte da melhor forma possível. Não é o mais certo ou melhor, mas o que mais aproveita as qualidades do psicólogo do esporte numa equipe é o que pode ser feito no dia a dia. Como ter um preparador físico, um professor de educação física, um pedagogo do esporte, um fisioterapeuta. Acho que tu Cassiano, sintetiza, né, com a palavra formação que nós estamos fazendo aqui, né? Formar um ser, um coletivo, todos nós, tanto da pedagogia, como da psicologia, como dos jogos cooperativos, estamos no mesmo viés de formação humana através do esporte. Eu vou passar para o professor Bira fazer o fechamento, Bira, e aí queria que tu pudesse fazer, então, o fechamento final da nossa live, falar um pouquinho como tu viu a live, algum assunto que te chamou mais atenção, e fechar a nossa live, por favor. Só queria, para fazer minha última intervenção, reforçar aqui as últimas colocações dos nossos comentários, né?
agradecer ao professor Alessandro pelo reconhecimento da minha resposta sobre a pergunta dele. Obrigado, professor Alessandro. O professor Gustavo, o professor Alessandro e a Pri Limana, é a professora de basquete do Monteiro Lobato, uma pedagoga do esporte. Priscila, uma pedagoga do basquetebol maravilhosa, uma excelente profissional. As crianças amam ela lá no Monteiro Lobato, ela e o namorado, eu não sei se é o marido dela, não recordo o nome dele agora, são dois excelentes profissionais, né? Seja bem-vinda, professora. Então, o Gustavo coloca ali, professor Cassiano, técnica de respiração é uma excelente alternativa. O professor Alessandro, saudoso, diz o seguinte para ti: pá, que saudade das dinâmicas de grupo. O resultado que ela traz para o trabalho do treinador é fundamental. A Priscila colabora, excelente. Autoconhecimento se faz fundamental. O Miqueias, que é um professor de educação física do Mato Grosso, diz o seguinte: realmente essa noite eu não poderia ter perdido. Deus abençoe grandemente vocês. Obrigado, Daniel, pelo convite. É um prazer te ter com a gente aqui, Miqueias. E, pelo contrário, assim, esperamos podermos ter te ajudado e tu ter estado com a gente, esse foi maravilhoso também. Professor Bira, é tudo contigo essa finalização agora. Agradecer muito ao professor Cassiano, a disponibilidade e a competência em conseguir, professor, fazer com maestria, transitar em vários aspectos e da situação do esporte infantil que são bem espinhosos, não tem nada de barbada nisso. Então, professor Cassiano, muito obrigado pela presença. E, professor Bira, então, como és o mais velho da nossa turma aqui, professor, tu faz o fechamento para nós, professor. Daniel, isso aqui é que eu pintei, não vai nessa. Eu começo me despedindo com vocês, pegando um pedacinho da fala do Cassiano, que com a questão de resultados rápidos, né? E eu não tenho problema nenhum, muito pelo contrário, toda vez que eu preciso falar de mim, eu não fecho a boca para falar, porque toda vez que eu lanço um exemplo da minha vida, porque eu tenho convicção que ela pode ser dita e eu tenho limites para isso. Mas eu me lembro que quando eu fui para a minha primeira terapia, a ansiedade de me curar de certas coisas era tão grande, que o meu psiquiatra dizia assim: vem cá, meu camarada, tu viveu 20 e poucos anos até então de uma certa forma, tu quer hoje resolver os teus problemas? Vamos com calma, não tem como não resolver, mas dá tempo ao tempo. E aí, para gente que trabalha com educação, eu sempre faço uma analogia da questão fundamental para tudo que se quer ter resultado, tu tem que ter disciplina, tu tem que ter frequência. Pegue uma criança em termos de alfabetização e faz ela faltar muitas vezes durante o ano, pergunta para ela se ela vai chegar ao final do ano lendo. Vai ser um gaguejo total. Então, assim, eu não abro da mão da disciplina e não abro da mão de uma excelente frequência para poder cobrar, então, um resultado, né? Bom, eu tenho na interpretação de uma live uma coisa que eu sempre busquei e dentro da área da educação física sempre tive dificuldades em encontrar, que se chama grupo de estudo, né? Sempre gostei de estudar juntos, porque duas cabeças são duas interpretações, às vezes, e a gente pode aproximar as ideias e agregar tudo. E, para mim, uma live é um grupo de estudo. E hoje, mais do que um grupo de estudo, porque a gente vai conhecendo cada vez mais, não só a nós que estamos na frente nesse momento, mas os perguntadores, né? Cada pergunta faz a gente meio que ficar assim para resolver e para responder, porque a gente quer responder da melhor maneira possível, né? E isso já é uma aquisição de conhecimento, né? Então, eu, assim, estou muito feliz, porque a mim e o Daniel, hoje, nós estamos migrando, né, do Instagram, das quartas-feiras, para fazer as lives, e mantendo as lives no Instagram no sábado, né, e tendo mais uma pessoa, como o Cassiano, que eu tenho absoluta certeza que a partir de hoje eu já tenho um novo amigo, né, porque conheço o Daniel de trabalho, mas pessoalmente, assim, de convivência, eu não tinha conhecimento, né, e já coloco assim
particularmente meus parabéns pelas tuas colocações, né? É demonstrável o teu conhecimento em relação a isso, ao assunto da psicologia, e agradecer a todos que tiveram com a gente, né? 1h30 passada de live, né? Quem fica é porque percebeu que o tema estava instigante, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, em meu nome, em nome do professor Daniel, em nome do professor Cassiano, e que a gente possa, em breve, levantar, de repente, um outro tema ou dar continuidade a esse, porque tem muita coisa para falar ainda, né? Então, enfim, desejo a todos uma excelente noite, né? E que fiquemos todos em paz aí. Grande abraço, Ok, Bia. Valeu, Cassiano. então tá. Boa noite, então, a todos. Um abraço aí, abração, tudo de bom. Até mais.